estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos de coisas muito boas para a nossa saúde. Eu sou Nayana Bregolato. Boa noite a todos. Eu sou Nayana Bregolato. Que bom que estamos aqui reunidos hoje para falarmos de coisas que fazem muito bem para a nossa saúde. Hoje o tema da nossa live é a autocura natural da ansiedade. Então nós vamos abordar aqui conteúdos que você não vê por aí. Vamos abordar conhecimentos técnicos, científicos, conhecimentos da área da saúde e também conhecimentos da área da medicina indígena, conhecimentos da sabedoria ancestral. Então, estamos com um cardápio maravilhoso hoje para entendermos, né, um pouco mais sobre as causas da depressão e também recursos naturais para reverter o caso. Para quem ainda não me conhece, eu sou naturopata, né? Tenho formação em educação física pela Universidade Federal do Paraná, foi onde eu estudei o corpo humano em todos os seus detalhes. Sou pós-graduada em yoga e tenho muitas especializações em homeopatia, em fitoterapia, em naturopatia, em técnicas chinesas, terapias indígenas, cristais, dança-terapia, arte-terapia. Então, com isso, a gente tem aqui muitos recursos, tá? Para compartilhar com todos vocês, desejando que todos fiquem cada vez melhores em tudo. Começando agora a nossa live, pontualmente às 20h20, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui presentes. E vamos começar, vou pedir para o pessoal da minha equipe já colocar o slide para a gente começar com esse nosso tema, né? A ansiedade é realmente um problemão que está assombrando a nossa humanidade nesse momento. A sociedade moderna, ela realmente, ela induz a ansiedade, né? Por vários fatores. Então, nós vamos estar falando sobre as causas da depressão, ou pelo menos as causas mais comuns da depressão, não, desculpa, gente, da ansiedade, né? Vamos estar falando sobre as causas mais comuns da ansiedade. E vamos estar falando de vários recursos naturais para reverter o caso, tá? Então, assim, não se preocupe se você tem um diagnóstico. Um diagnóstico, ele não é um decreto em cima de você, né? Um diagnóstico, ele só está te mostrando o que você tem que melhorar, né? Para onde você tem que olhar com mais cuidado, com mais atenção para você, para a sua saúde e para a sua vida. Então, do ponto de vista das terapias naturais, tudo pode melhorar, tudo pode ser revertido, né? Desde que a gente se mapeie, encontre a causa, né? E realmente trate o mal pela raiz. Então, nós vamos estar hoje falando do ponto de vista da naturopatia, tá? Do ponto de vista científico, do ponto de vista também da sabedoria ancestral. Então, vamos lá. Podemos seguir em frente com os nossos slides. Então, gente, o que acontece, tá? O que acontece é que a ansiedade, ela está muito relacionada ao tempo, tá? A última live nós falamos da depressão. A depressão, a pessoa está presa ao passado, tá? Por N motivos, a pessoa acabou ficando presa no passado. E já a ansiedade é a pessoa que está no futuro, né? A pessoa está correndo dentro dela mesmo para viver em um futuro que ainda nem existiu, certo? Então, é importante que a gente, para reverter a situação da ansiedade, que a gente aprenda técnicas que nos tragam para o aqui e para o agora, que nos ancorem realmente no aqui e o agora, porque o que existe é só o aqui e o agora. O passado já passou, o futuro ainda não existiu, né? Então, para a gente viver a nossa vida plenamente, nós temos que viver o que está acontecendo agora, tá? E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Nós vamos hoje explorar bastante
essa questão do tempo, certo? Seguimos em frente, pessoal. Então, olha só, existem várias causas para depressão. Gente, só um minutinho, tá? Eu vou desligar aqui. Perdão, gente. Então, existem várias causas para depressão, né? A gente não pode rotular a origem da depressão é isso, a origem da ansiedade é aquilo, né? Depressão e ansiedade são dois problemas que andam muito próximos, tá? Então, a gente não pode afirmar que existe uma causa para a ansiedade, porque podem existir várias, né? Podem existir várias. Mas assim, traumas, né? Alguns eventos da nossa vida podem levar ao quadro de ansiedade, tá? Um trauma muito comum que existe na humanidade hoje em dia e que está bastante relacionado à ansiedade é o parto cesárea, por exemplo, né? Por quê? Porque quando uma criança ela é obrigada a nascer antes do tempo, aquilo vai ser esquisito, né, para o emocional daquela criança, para o psicológico daquela criança, porque ela tá lá numa boa, no útero, né, curtindo lá a pousada 5 estrelas do útero, né, e de repente, do nada, cortam a bolsa, né, o líquido amniótico sai, a criança leva aquele clarão no olho, começa a escutar barulho, começa a ver gente assim do nada, né? Então, existe o trabalho do parto, que ele é um sistema natural, que é quando a criança vai nascer porque ela está pronta para nascer, né? Porque é a hora dela nascer. Então, o parto cesárea, ele muitas vezes ele dá esse susto na criança, certo? E ele interrompe o tempo natural da criança nascer. Então ali já tem um choque, já tem um conflito daquele ser humano em relação ao tempo. Então isso pode ser uma causa da ansiedade, certo? Então, adultos podem estar manifestando ansiedade por conta disso. E existem outros traumas, muitos outros traumas que podem desencadear a ansiedade. Então, eu tenho aqui no meu canal YouTube uma live, tá, que eu fiz, que se chama A Roda de Cura da Vida, que é um exercício de autocura, um exercício de autoconhecimento, certo? Que eu aprendi na medicina indígena com o meu professor Stan Shania, que é uma grande autoridade dentro das terapias nativas indígenas. E esse método é uma forma fácil de você mapear os seus traumas e descobrir tudo que está bloqueando você na vida, né? De acordo com os traumas que você passou na sua infância e ao longo da sua vida. Então, é um exercício super bacana, tá? Para quem gosta de arregaçar as mangas e fazer algo de bom por si mesmo, esse exercício, ele é maravilhoso, porque ele vai te dar realmente essa oportunidade, né? De você mapear a sua história, de você mapear os traumas e mapear as sombras que nasceram de cada um dos traumas, pois crenças limitantes, por exemplo, nascem desses traumas. E muitos problemas de saúde emocional e saúde física nascem dos traumas que a gente passou. Então, fica a dica, né? Se você quiser se desenvolver para sua autocura, é só procurar ali no meu canal YouTube, você vai achar, certo? A roda de cura da vida. Então, seguimos em frente. Uma outra causa, né, da ansiedade é o excesso de informação, o excesso de responsabilidade. Então, a vida moderna, ela é realmente estressante, né? Existe uma cobrança muito grande em cima das pessoas. É um sistema que se formou realmente
em torno da produtividade, em torno da questão financeira, né? A questão humana está muito de lado nessa sociedade moderna, então a pressão é grande em cima das pessoas. E geralmente as pessoas têm muita coisa para fazer, muita cobrança, muita responsabilidade. Então, é importante a gente ter o hábito de terceirizar tarefas, a ter o hábito de pedir ajuda, tá? Então, assim, muita gente acha que pedir ajuda é fraqueza. Eu também já por muito tempo achei que pedir ajuda era fraqueza, né? Então, há uma tendência das pessoas de querer resolver tudo sozinho, de querer fazer tudo sozinho, mas a gente não aguenta, sabe? O corpo humano, o nosso sistema nervoso, o nosso emocional, o nosso mental e o nosso corpo físico não aguenta fazer tudo sozinho. Então, em casa, a gente tem que aprender a terceirizar as tarefas, a dividir as tarefas, né? Pedir ajuda para as pessoas da casa, para que todos colaborem nas tarefas domésticas, né? No nosso trabalho também, saber delegar tarefas. Isso está muito relacionado a sair do controle, né? As pessoas querem controlar tudo. Muitas vezes a gente acha que, só eu consigo fazer bem feito as coisas, então eu quero fazer tudo para ficar tudo certinho. Então, realmente, quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, fica bem feito, né? E muitas vezes as outras pessoas não conseguem fazer no mesmo nível, mas não tem problema, né? Vamos deixar que as outras pessoas também façam, vamos sair desse controle, porque é importante que a gente pense na nossa saúde, né? A gente tem que respeitar o nosso limite. E se a gente fica forçando o nosso limite dia após dia, isso bagunça os nossos hormônios, isso bagunça o nosso emocional, isso bagunça o nosso mental e chega uma hora que isso vira problema de saúde. Então, a gente tem que saber respeitar esse nosso limite, né? Chegou naquele limite, você já sabe, olha, mais do que isso vai ser agressivo para o meu corpo aguentar, para o meu sistema nervoso aguentar, para o meu emocional aguentar. Então, é importante sair desse controle, direcionar as tarefas, né? Pedir ajuda para que todos te ajudem, porque se você for fazer tudo sozinho, você vai ter ansiedade, você vai ter estresse. Isso é certeza. Então, importante fazer isso. E eliminar o desnecessário, né, gente? Porque, assim, tem muitas tarefas e muitos compromissos que a gente acaba pegando que eles são desnecessários. Então, é importante a gente organizar também a nossa rotina e eliminar aquilo que não é necessário. Ou, pelo menos, fica com o que é mais prioritário, né? Com o que é mais importante. Saber colocar essa ordem de prioridade. Faz primeiro as coisas que são mais importantes e as coisas que são menos importantes, deixa lá para o fundo da lista. E se você não conseguir fazer tudo, né? Relaxa, fica tranquilo. Existe um exercício que ele é o seguinte: quando chega no final do dia, a gente repete, né? Cada um repete para si mesmo. Eu fiz o suficiente, eu fiz o que eu podia, eu fiz o necessário, está ótimo. Cumpri a minha missão do dia. Isso é interessante fazer, até escrever isso, gente, sabe? Porque realmente esse sistema financeiro, esse sistema, esse modo de vida moderno, ele entra, sabe, no nosso cérebro e a ponto das pessoas se sentirem culpadas de descansar, a ponto das pessoas se sentirem culpadas por não fazer uma lista enorme de tarefas daquele dia. Então, assim, claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dar o nosso melhor, mas respeitando o nosso limite, né? Então, faz uma listinha de prioridade, resolve o que é mais importante e o que não é tão importante, quando você chegar no seu limite de tempo ou de energia do dia, você fala, olha, mais do que isso eu não posso trabalhar,
e o que não deu para fazer hoje, eu faço amanhã. E se não for tão importante, não se cobre por não ter feito ou por não conseguir fazer. E realmente o que não for importante, sabe, compromissos que não são importantes, elimine da sua vida, né? Porque a vida é curta, a vida passa rápido, gente. Então, vamos viver a nossa vida, vamos nos dedicar a nós mesmos, a nossa essência, ao que é importante, certo? E eu gosto muito da organização, sabe? Eu acho que quando a gente se organiza, quando a gente organiza a nossa rotina, quando a gente organiza o nosso tempo por prioridade do que é mais importante, né? Com essa organização do nosso tempo, a gente consegue aproveitar melhor o tempo com a organização. E quando a gente aproveita melhor o tempo, a gente consegue, com mais tranquilidade, fazer as coisas que são mais importantes, né? O tempo organizado, ele rende mais. E isso evita aquele estresse, aquela ansiedade, daquela angústia, daquela agonia de não conseguir fazer tudo o que tem para fazer naquele dia, né? Porque a ansiedade é isso. A ansiedade está muito ligada a essa relação com o tempo, né? A pessoa fica lá correndo, 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 né? Querendo fazer aquele monte de coisa que tem para fazer, com medo de que não dê tempo, né? Então fica aquela corrida contra o tempo. E nós vamos explorar bastante a origem disso tudo, né? Mas saiba que a vida é sua, o seu tempo é seu e você tem o seu livre-arbítrio para escolher o que você vai fazer com o seu tempo. E o seu tempo é a sua vida. Então, pense muito bem, né, em como você está utilizando o seu tempo. E você tem o direito de escolher, né, o que fazer com o seu tempo. Então, realmente, eu rezo para que a humanidade faça excelentes, maravilhosas, boas escolhas, né, para usar muito bem o seu tempo. E seguimos em frente. Então, gente, muitos sintomas, como a ansiedade e como outros sintomas da saúde física e da saúde emocional, eles podem estar ocorrendo devido à transição planetária, tá? Tem pessoas que fazem exames, os exames dão ok, tá? Mas a pessoa continua se sentindo mal, a pessoa continua com ansiedade, com agonia, com angústia, e isso pode estar acontecendo devido ao que está acontecendo com o nosso planeta. Nós habitamos no planeta Terra, e o planeta Terra, nesse momento, ele está passando por uma transição, por uma modificação. E muita coisa está mudando, muita coisa mesmo, tá? No meio dessa modificação toda, a frequência em hertz do planeta Terra, ela está muito alterada, tá? E isso é impactante para o nosso corpo físico e para o nosso mental e para o nosso emocional. Eu já fiz uma live detalhando exatamente todos, assim, item por item do que está acontecendo nessa transição planetária e como isso interfere na nossa saúde, tá? Hoje eu só vou te dizer isso, tá? Que se você faz exames e os exames estão dando tudo ok, e mesmo assim você continua com sintomas e diagnósticos não, mas sintomas, você sente sintomas, mesmo que nada seja diagnosticado, há uma grande chance da causa desse seu sintoma ser a transição planetária. Então, o que a gente pode fazer para a gente ficar melhor nessa transição planetária? Primeira coisa, cuidar do planeta Terra, né? Honrar e respeitar a terra que nós pisamos, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, o sol que nos aquece, né? Tudo isso é importante. E assim, se já é importante a gente cuidar da nossa saúde, fazer a nossa parte,
né? Isso já é uma obrigação, isso já é importante. Nesse momento da transição planetária é fundamental, porque realmente as tempestades solares, elas afetam muito, assim, o nosso estado emocional e mental. Essas frequências em hertz do planeta Terra nos afetam muito. Então, quanto mais você se cuidar, menos impacto você vai sentir dessas dificuldades da transição, sabe? Então, alimentação saudável, fazer exercícios, tomar seu sol, pisar na terra, tomar bastante água. É assim, é o básico necessário para que todos nós tenhamos saúde, só que a maioria da população não faz esse básico necessário. E aí, qualquer impacto diferente que tiver, a pessoa vai sofrer muito mais, certo? Então, nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma pandemia, certo? E quem tinha um patrimônio de saúde sofreu muito menos. Quem nunca se cuidou, quem não tomava sol, quem não bebia água, quem comia porcaria industrializada, foram as pessoas que mais sofreram. E assim, esse patrimônio de saúde é algo que a gente só adquire se cuidando. Não tem como terceirizar, ninguém pode beber água por você, ninguém pode pisar na terra por você, ninguém pode tomar sol por você e ninguém pode comer uma alimentação natural por você. Só você pode fazer isso, né? Então nós temos o direito de escolha. Então nós temos que escolher, cada um tem que escolher o que vai querer fazer da sua vida e da sua saúde. Então, esse é o recadinho sobre a transição planetária, né? E muitas pessoas podem estar com crises de ansiedade devido a essa situação da transição planetária do nosso amado planeta Terra. E seguimos em frente. Agora nós vamos entrar também num assunto bem polêmico, né? Que são os ciclos da natureza. Eu venho fazendo lives, né, sobre cada estação do ano, né? Por quê? Porque quando nós estamos sintonizados com os ciclos da natureza, a nossa saúde fica muito melhor. E a ansiedade, que é uma doença de conflito em relação ao tempo, né? É muito importante que a gente tenha essa noção de que existe os ciclos da natureza e que as nossas células, os nossos órgãos, o nosso corpo físico, o nosso coração, o nosso mental, o nosso energético, o nosso espiritual, né? Todos os nossos corpos, né? O ser humano, ele é complexo, mas tudo isso que compõe o ser humano sabe que o normal é a gente caminhar junto com os ciclos da natureza, com as estações do ano, com as fases da lua. Só que a vida moderna, ela tem um calendário que desconsidera totalmente a nossa relação com o tempo verdadeiro, que é o tempo da natureza, certo? Então, nós estamos desconectados com o tempo da natureza, estamos conectados com o calendário. Esse calendário usado na sociedade moderna, ele foi criado para cobrar impostos. Ou seja, é uma forma de escravizar o ser humano dentro de um sistema financeiro, certo? Que coloca as pessoas para trabalhar e pagar impostos. Então, você imagina, gente, a sua essência, o seu espírito se sentindo escravizado por uma contagem de tempo que foi criada para cobrar impostos. É claro que o seu espírito vai entrar em curto-circuito. É claro que o seu emocional, que o seu mental vai entrar em curto-circuito. O seu corpo físico, suas células vão entrar em curto-circuito. Porque não faz o mínimo sentido a gente viver um tempo que não é o tempo do nosso corpo, que não é o tempo do nosso espírito. É uma contagem de tempo para explorar o ser humano. Então,
o ser humano, por dentro, ele sofre com isso. E um dos sintomas pode ser a ansiedade, sabe? As pessoas têm uma chance muito grande de estar sentindo ansiedade, porque dentro delas existe uma angústia, uma agonia, que uma intuição que sabe que essa relação com o tempo está doentia. Então, vamos seguir em frente. Então, os nossos ancestrais, os povos originários, eles viviam conectados com os ritmos da natureza, com o tempo da natureza, né? E então a ansiedade moderna, ela é em parte fruto do tempo linear e da cultura da produtividade infinita. É aquela cobrança para a pessoa produzir, produzir, produzir e depois pagar as contas. Certo? Então, assim, o ciclo lunar, ele tem 28 dias. Nós temos a Terra dando seus giros, suas voltas em torno do Sol. Para a Terra dar uma volta em torno do Sol, leva o tempo de 13 ciclos lunares. Então, se a gente fizer uma conta, né? 28 dias, que é o ciclo lunar, vezes 13 ciclos lunares, nós vamos ter o tempo em que a Terra leva para girar em torno do Sol. E enquanto a Terra está girando em torno do Sol, nós temos as 4 estações do ano. E cada estação do ano tem suas propriedades terapêuticas, que isso é assunto para outra live e que a gente tem feito, né, a cada estação, uma live explicando o que acontece com o ser humano, o nosso corpo, com o nosso emocional, com o nosso mental em cada estação do ano. Então é importante a gente estar ligado nessas estações, porque essas estações, elas acontecem dentro de nós, tá? E as fases da Lua também influenciam diretamente no nosso estado. Por exemplo, nesse momento nós estamos no outono. Então, muita coisa está acontecendo na natureza. A natureza está soltando as folhas secas. A natureza está começando a fazer essa introspecção. Isso está acontecendo em nós. Hoje é o dia da lua crescente. A lua crescente, o próprio nome já diz, a energia está crescendo, né? É uma lua propícia, por exemplo, para a prosperidade. Por quê? Porque a nossa energia está crescendo e a gente tem mais energia para trabalhar, certo? Então, tudo isso influencia no ser humano. Então, o calendário natural, o calendário normal, o calendário que o seu corpo quer seguir, o calendário que o seu espírito quer seguir, é esse calendário da natureza, tá? E quando o seu corpo, a sua essência, não podem seguir esse ritmo da natureza, o seu interior ele reclama com diversos sintomas, com diversas doenças, e a ansiedade é um desses gritos que o seu espírito pode estar dando para te dizer que ele precisa viver na, no tempo da natureza, tá? E seguimos em frente. Só que existe toda uma pressão para que a gente não viva no ritmo da natureza, para que a gente viva no ritmo da contagem de tempo que foi colocada para a gente trabalhar e pagar impostos. Então, a palavra calendário, ela vem das calendas. E essas calendas era o nome dado pelos romanos para o primeiro dia do mês. Então, eles inventaram esse calendário para poder cobrar os impostos das pessoas. E isso continuou até hoje. Então, o calendário, ele era literalmente um livro de contas, tá? Era onde se registrava quanto cada família pagou de imposto, que dia que pagou de imposto e tudo mais. Então, gente, olha que absurdo. Isso se perpetua até hoje. Seguimos em frente. Então, depois, né, com o tempo, houve
o calendário gregoriano, né, e depois o calendário juliano, que foram organizando melhor, né, essa estrutura para poder controlar a humanidade, né, e ter dias corretos de se cobrar esses impostos. Então, se a gente for analisar, isso acontece até hoje, tá, gente? Só que mudou o nome, mudou a maquiagem. Então, nós temos que estar muito atentos, porque o nosso espírito, ele sabe que isso não faz o menor sentido. As células do nosso corpo sabem que isso não faz o menor sentido. Então, a gente tem que mapear tudo isso, ter muita consciência e a gente tem que aprender a viver nesse sistema e a viver nessa matrix, porém, sem sermos manipulados por isso, certo? Mas para isso a gente tem que ter a consciência de que isso está acontecendo. Então, vamos lá, seguimos em frente. Peço a todos que respirem fundo, tá? Respira bem fundo aí, 3 vezes. Se você tiver uma aguinha, bebe uma água. Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. Eu sei, gente, que isso pode parecer muito estranho e muito esquisito. A gente está refletindo sobre essas questões, mas eu te digo que isso influencia diretamente na sua saúde. Eu te digo por experiência própria, eu tenho muita experiência na área da saúde, eu tenho muitas formações na área da saúde, mas eu sou um ser humano como você, certo? Eu sou feita de carne e osso e eu vivo nesse mesmo mundo maluco da sociedade que você também vive, tá? E posso te dizer que eu já tive muitas crises de ansiedade. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui foi o que eu usei para me curar. Informações, práticas, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês funcionou para mim e funcionou para outras pessoas. Então, eu sei que pode parecer completamente diferente de tudo que você ouviu falar, tá? Mas eu tive crises muito fortes de ansiedade. E o que mais me ajudou a me curar foi me sintonizar com o tempo da natureza. E quanto mais eu crio mecanismos para que esse tempo artificial, né, para que essa contagem de tempo artificial não me influencie, melhor eu fico. Então, assim, é diferente, pode parecer estranho, mas isso é muito real mesmo, gente. Pode ter certeza. Para você saber se isso funciona e se isso realmente faz sentido, você vai ter que fazer uma experiência, né? Então eu te convido a se sintonizar com as fases da Lua, a se sintonizar com as estações do ano. Então, assim, live sobre as fases da Lua eu ainda estou para fazer, eu ainda não fiz, tá? Mas se você quiser, assim, agora, começar na sua vida a viver tranquilo, né? Viver com calma, com tranquilidade, no ritmo natural da natureza, realmente para eliminar essa ansiedade da sua vida, é fundamental que você viva tranquilo, né? No ritmo natural da natureza. Esse é o principal antídoto da ansiedade. Então, se você quiser informações sobre as fases da Lua, informações sobre as estações do ano, me passa a mensagem no WhatsApp que eu vou ficar super feliz de compartilhar com você essas informações, porque eu sei que isso salva vidas, né? E de maneira fácil, grátis, né? E totalmente natural. Então, seguimos em frente. Mulheres com ansiedade, tá? Uma das causas que pode realmente trazer bastante ansiedade para as mulheres é o climatério, é a menopausa, tá?
porque aí realmente é uma ansiedade por causas hormonais, certo? Então, tanto o estrógeno quanto a progesterona, que são os principais hormônios femininos que começam a se modificar bastante na fase do climatério. Climatério, gente, para quem não sabe, é o período de tempo em que a mulher, o corpo da mulher está se preparando para entrar na menopausa. Então, o ciclo menstrual já vai ficando meio irregular, meio diferente, né? As mudanças hormonais vão acontecendo, então a mulher realmente tem modificações no humor, modificações emocionais, modificações na sua disposição, na sua vitalidade, porque os hormônios, eles têm um efeito sistêmico, né? Quando se modifica um hormônio, o corpo todo sente esse impacto. Então, mulheres, né? Aí, a partir de uns 40 anos, começou a sentir ansiedade, pode ser que a causa dessa ansiedade seja o climatério, tá? E existem plantas que nos ajudam, tá? Existem plantas que nos ajudam. Eu, dentro da naturopatia, eu trabalho muito com as plantas medicinais, dentro dos tratamentos naturais que eu trabalho. Então, por exemplo, o inhame cru, ele é fundamental para que a mulher possa acessar uma harmonia hormonal de forma natural. Então, geralmente a gente faz o suco de inhame cru, né? Você pode fazer um leite vegetal do inhame cru, batendo ele cru com água quente, aí você peneira, você vai ter um leite quente vegetal, ou você pode fazer um suco com limão, com mel, né? Você bate um inhame cru com água à temperatura ambiente ou água fria, junto com limão, com mel, fica um suco maravilhoso, ou com outras frutas também da sua preferência. Então, o suco do inhame cru, ele é maravilhoso para esse auxílio hormonal feminino, tá? Existe os ciclos das sementes também, que são 4 sementes que a gente come de maneira cíclica, de acordo com o ciclo menstrual feminino, tá? E quem parou de menstruar também pode fazer esse ciclo das sementes de acordo com os ciclos da lua e ajuda muito, tá? Ajuda muito, muito, muito mesmo, gente. E existe o óleo de prímula. Deixa eu só falar quais são essas sementes. Então, assim, no dia que desce a menstruação, a mulher vai comer por dia 1 colher da semente de linhaça e 1 colher da semente de abóbora. Quem não menstrua mais pode comer essas sementes durante a lua nova e a lua crescente. Aí, no dia que a mulher fica fértil, que seriam 14 dias depois do dia que a menstruação desceu, aí a mulher vai comer por dia 1 colher da semente de girassol e 1 colher de gergelim. E as mulheres que não menstruam mais, aí vão comer essas sementes durante a lua cheia e a lua minguante. E aí você vai fazendo isso de uso contínuo, né? Você agrega essas sementes na sua alimentação da mesma forma que você agregou o seu suco de inhame cru. Eu tenho 47 anos, eu não faço reposição hormonal, tá? Eu cuido da minha harmonia hormonal com isso que eu tô falando para vocês. E, gente, eu faço dança, eu faço capoeira, eu tenho 3 filhas, eu atendo pacientes, eu administro uma empresa, eu administro um sítio, eu faço coisa pra caramba. E me sinto super bem disposta, tá? E eu senti que quando eu comecei a fazer esse protocolo de plantas, eu passei a me sentir muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Porque quando eu entrei no climatério, eu senti o peso dessa ansiedade hormonal. E aí, quando eu comecei a fazer, agregar essas sementes e esses alimentos na minha alimentação, assim, mudou totalmente, tá? Eu já cheguei a fazer aquela reposição hormonal bioidêntica do Dr. Lar Ribeiro, para eu sentir como que é, e realmente ela ajuda bastante,
mas o meu corpo ele não aceita nada que não seja realmente natural. Por mais que a reposição hormonal seja bioidêntica, ela não é biológica, ela é feita em laboratório. Então, ela é muito boa, ajuda bastante. Realmente, eu senti, né, que ajuda bastante, mas o meu corpo me pediu para ficar comendo aí as sementes e para mim, eu realmente me sinto muito bem. Então, o óleo de prímula também é muito bom, né, para as mulheres na fase do climatério e da menopausa, e eu gosto de revezar o óleo de prímula com a cápsula de amora, tá? E as cápsulas de Dong Quai, que aí é uma erva da medicina chinesa, também são super legais, tá? Para as mulheres nessa fase. Então, seguimos em frente. E existem outras fitoterapias que ajudam tanto homens como mulheres, né? O chá de camomila, o chá de melissa. É muito bom a gente, de noite, antes de dormir, a gente tomar chá calmante, porque aquilo já vai trazer uma tranquilidade para o sistema nervoso, já vai favorecer que o nosso sono seja melhor, né? E até vai ajudando a processar conteúdos emocionais desgastantes que a gente passa durante o dia. O óleo essencial de lavanda no difusor de óleo essencial ajuda bastante, tá? A ter no ambiente. O chá de valeriana ou a cápsula de valeriana. A cápsula de maracujá, né? Que é o passiflora. E o óleo medicinal do canabidiol, né? São plantas maravilhosas que nos ajudam muito, gente. Então, assim, não tá fácil viver nessa vida moderna, não tá fácil viver nessa Matrix. É muita pressão. Então, eu penso assim, né? Deus criou as plantas medicinais. Então, as plantas medicinais, elas são a farmácia divina. Então, o meu modo de pensar é que a gente não precisa sofrer à toa, se a gente pode ter as plantas medicinais como aliadas, porque elas ajudam muito. Então, basta a gente saber utilizá-las, né? Utilizar da maneira correta, que, gente, muito sofrimento é poupado quando a gente tem os recursos da natureza para nos ajudar, né? E isso é naturopatia, né? Naturopatia é ter os recursos da natureza como aliados para ajudar a nossa saúde e ajudar a nossa vida a ficar cada vez melhor. Então, use as plantas medicinais, né? Para começar, as plantas, elas também são o combustível para o nosso corpo físico, né? Se a gente tiver na nossa alimentação bastante plantas, isso já vai facilitar muito a nossa saúde física, emocional e mental. E aí tem a fitoterapia, né? Que são as plantas medicinais específicas para nos ajudar de acordo com os nossos sintomas e diagnósticos. E vamos que vamos. Vou pedir para todos respirarem fundo novamente. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. De novo, puxa pelo nariz. Pessoal, a respiração, ela é algo tão simples, mas ela modifica o nosso sistema nervoso rapidamente para melhor. Então, a ansiedade é uma desordem emocional e bioquímica, né, do nosso sistema em relação ao tempo. A pessoa com ansiedade está vivendo num futuro que não chegou, esse futuro nem existe ainda e a pessoa já está lá na frente. E o que nos ajuda a ancorar nesse aqui e agora é a respiração.
Então, sempre que você sentir uma agitação, uma inquietação, uma angústia, uma agonia, qualquer tipo de dificuldade, respira fundo, tá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. Isso vai te ajudar muito, porque a respiração ela atua diretamente no sistema nervoso central e no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Ela atua no nervo vago. Então, parece uma coisinha boba, mas não é, gente. Quando você respira fundo, você realmente está harmonizando o seu sistema nervoso e está te ancorando para o aqui e para o agora. Porque a vida, a existência, ela só existe aqui e agora. Então, quanto mais presente no presente você estiver, melhor você vai viver sua vida, né? A chance de você fazer melhores escolhas aumenta muito quando você está realmente vivendo no aqui e no agora. Então, a ansiedade crônica é o sistema nervoso travado no acelerador. A pessoa está acelerada, acelerada, acelerada. E só acelera e não freia nunca. Então, chega uma hora, gente, que vai dar problema nessa máquina, né? Que máquina que resiste quando ela só acelera e não para? Nenhuma máquina aguenta para sempre desse jeito, né? Tem que ter momentos de pausa. Então, a respiração é um momento de pausa, o lazer é um momento de pausa, dormir bem é um bom momento de pausa. Então, a gente tem que dedicar a nossa vida também para parar, também para descansar, para ter lazer e tentar melhorar a qualidade do nosso sono, tá? Isso é fundamental, tá? Para reverter um quadro de ansiedade. E vamos que vamos. Então, gente, é importante priorizar de dormir cedo. Hoje em dia, com o excesso de telas, o excesso de internet, muita gente acaba indo dormir tarde, porque fica até tarde, eu digo, ciscando na internet, né? Às vezes nem é algo importante, às vezes nem é algo que acrescente na sua vida, mas você fica lá até tarde da noite e prejudica, assim, o seu descanso através do sono. Então, é importante, se você quer ter mais saúde, colocar como meta de dormir cedo, né? O ideal é a gente, 9 horas da noite, já se preparar para dormir, tá? É o ideal. Então, já dizia Milton Nascimento, né, gente? Todo sono é sagrado, porque ele alimenta o nosso tempo acordado de viver. Então, dormir é importante. O tema do sono é um tema para uma live inteira, né? Mas assim, bem resumidamente, não podemos ter no quarto de dormir televisão, celular e nenhum aparelho eletroeletrônico ligado na tomada. Por quê? Porque esses aparelhos ligados na tomada, o que acontece? Eles prejudicam a nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal, ela não consegue de jeito nenhum descansar se tiver aparelho ligado, certo? Por quê? Porque a glândula pineal, ela que regula o nosso sono, tá? Então, a gente, primeiro, você tem que tomar sol durante o dia para sua glândula pineal chegar de noite e saber que de noite é a hora de dormir. É você tomar sol de dia que vai diferenciar o dia da noite para sua glândula pineal. Então, para dormir bem, de noite tem que tomar sol de dia. Quarto de dormir completamente silencioso e escuro e nenhum aparelho eletroeletrônico dentro do quarto, muito menos ligado na tomada, tá? Então, celular tira do seu quarto. Não deixe celular no seu quarto de dormir. Ai, mas eu preciso acordar, eu tenho que colocar um despertador. Compra um despertador antigo, daqueles de antigamente.
e põe ele para despertar, né? Se você precisa de despertador para acordar cedo. Então, tome um banho relaxante antes de dormir. Você pode fazer um banho fitoterápico depois do seu banho de higiene pessoal, né? O que é um banho fitoterápico? Você faz um chá concentrado de alguma planta, e depois que você tomou o seu banho de higiene, você vira esse chá, né? Tem gente que gosta da testa para baixo, ou do pescoço para baixo, ou do topo da cabeça para baixo. Pode ser um chá de rosa branca, um chá de alecrim, né? Um chá de manjericão, um chá de sálvia, um chá de lavanda, que é maravilhoso para ajudar a acalmar. Então, com isso, assim, a chance de você dormir bem à noite aumenta muito, muito, muito. E na janta, toma um chazinho calmante lá, um chazinho de camomila, né? Um chazinho de melissa, e isso vai te ajudar a ter um sono melhor. E quem dorme bem vive muito melhor. E vamos que vamos. A alimentação, gente, ela é fundamental. Por quê? Porque os hormônios do bem-estar, eles são produzidos nos intestinos. Neurotransmissores fundamentais para que você sinta alegria, para que você sinta calma, para que você sinta tranquilidade, eles são produzidos nos intestinos. Então, o que você come, ele influencia diretamente no seu humor, e na sua saúde emocional, tá? Então, porcaria industrializada, gente, não é alimento, tá? É veneno. Deleta isso da sua vida. Coloque na sua alimentação o que vem direto da terra. Arroz, feijão, verdura, salada, frutas, ovos, carnes, isso é comida de verdade. É a comida que o seu tataravô comia. Tá? E naquela época não existiam esses problemas de saúde que existem hoje, né? Porque esses problemas da vida moderna, eles foram criados com essa alimentação industrializada, né? Dentre várias outras coisas também que a vida moderna prejudica a nossa saúde, tá? Então, leite, laticínios, nem pensar. Nem pensar, gente. Se você quer ter saúde, se você quer ter beleza, elimina o laticínio da sua vida. Leite, queijo, requeijão, todos os derivados do leite, tá? Eles não vão te ajudar. São deliciosos, são uma delícia, mas para a sua saúde não vai dar certo, tá? A farinha de trigo moderna também vai detonar os seus intestinos e vai detonar os seus neurotransmissores e os seus hormônios do bem-estar. Então, infelizmente, tudo que tem farinha de trigo hoje em dia vai te prejudicar devido ao glúten, tá? Então, quem quer saúde, beleza e bem-estar, alegria e felicidade, não dá para comer glúten e nem laticínios, tá, gente? E se você quer dar um detox nos seus intestinos para os seus neurotransmissores começarem a serem produzidos bem legal, de manhã, em jejum, tá? Você acorda e toma meio litro d'água. Isso é para o resto da vida, tá, gente? Acordar e tomar água. Aí, depois de uns 20 minutinhos que você já arrumou sua cama, penteou o cabelo, escovou os dentes, daqui a pouquinho você já vai fazer o xixi dessa água toda que você tomou, tá? Porque isso vai ser metabolizado rápido. E aí você faz o quê? Você toma plantas medicinais em jejum para dar uma purificada no seu sistema digestivo e nos seus intestinos. Você fica 30 dias tomando o suco de gel de babosa em jejum. Depois, 30 dias tomando a cápsula de clorela em jejum. Depois, 30 dias tomando a cápsula de espirulina em jejum. E depois, 30 dias tomando o vinagre vivo, natural, orgânico de maçã. Você pega uma colher desse vinagre natural de maçã, dissolve em um copo de água, mexe bem e toma, tá? Então, essas plantas aí você não vai fazer tudo de uma vez só, não, é uma planta de cada vez.
sendo 30 dias cada uma dessas plantas. Isso vai dar uma limpeza nos seus intestinos e os seus neurotransmissores e hormônios do bem-estar passarão a ser produzidos bem melhor, tá? Porque o seu intestino vai estar purificado. E seguimos em frente. Então, gente, as redes sociais, elas são muito divertidas e tudo mais, mas assim, muito tempo em tela, ou mesmo pouco tempo em telas, estão causando ansiedade nas pessoas, tá? Estão causando muita ansiedade nas pessoas. Então, quem está sofrendo com ansiedade tem que colocar como uma meta de vida diminuir o tempo em tela, porque aquela coisa de ficar assim, ó, passando, a pessoa ela entra num ritmo acelerado, porque na internet tudo é rápido. Aí você fica naquela lá e o seu cérebro ele acaba entrando em curto-circuito com essa aceleração do tempo, tá? Então, principalmente crianças, né? Crianças até 16 anos nem deveriam usar celular, muito menos para ver redes sociais. Mas sabemos que a humanidade está aí nesse buraco negro, né, gente, das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos. Então, na medida do possível, tente realmente diminuir, tá? Porque esses aparelhos, eles são feitos para viciar, né? As redes sociais também são planejadas, né, de uma forma que nos viciam. Então, fique atento, tá? E tente fazer atividades na natureza, fazer atividades normais, né? Atividades verdadeiras, né? Correr, pular, ler livros, cantar música, tocar instrumentos musicais, dançar, são atividades reais, verdadeiras, que vão te colocar no seu aqui e no seu agora, certo? E seguimos em frente. Então, gente, o movimento, né, ele é fundamental, porque os processos emocionais, tanto os traumas quanto essa ansiedade da correria do dia a dia, eles ficam alojados no nosso corpo, tá? Não fica só na nossa cabeça, certo? A ansiedade, ela modifica o batimento cardíaco, a pressão arterial. Então, isso mexe com o nosso corpo. Então, quando a gente se movimenta, a gente está também drenando e colocando esses problemas para fora, né? Fazer uma caminhada, fazer um yoga, fazer uma dança, pisar na terra, tudo que você está se movimentando está drenando esse estresse para fora, essa ansiedade para fora, tá? Então, para a gente se livrar da ansiedade, não adianta a gente só saber quais são as causas da ansiedade ou a gente saber quais são os procedimentos naturais que eliminam essa ansiedade. A teoria, ela ajuda, mas ela não resolve. A gente tem que fazer, a gente tem que estar presente fazendo o que precisa ser feito, certo? Então, essa cura, ela passa pelo corpo, ela passa pelo movimento. E você tem que realmente ir lá e fazer as coisas, fazer os movimentos, né? Pisar na terra, respirar. Você realmente precisa arregaçar as mangas e colocar tudo isso em prática, certo? E vamos que vamos. Vamos para o nosso próximo slide. Então, assim, a exposição à natureza, tá? É provado cientificamente que 20 minutos em contato com a natureza, tá? Em ambiente natural, reduzem o cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, tá? Esse hormônio do estresse, ele traz, inclusive, inflamações para o corpo. Às vezes a pessoa acha que ela está obesa, mas
não é só excesso de peso, é inflamação. O corpo está inflamado, os órgãos estão inflamados devido ao estresse, devido à ansiedade, certo? E quando a gente fica em ambientes naturais por pelo menos 20 minutos, esse hormônio cortisol, ele é reduzido. Então, olha, gente, o poder da natureza na bioquímica do seu organismo, na fisiologia do seu organismo, tá? Então, isso é muito mais real do que parece, né? Porque nós somos da natureza, nós somos a própria natureza, né? Fomos desconectados da natureza, mas o nosso corpo, ele sabe que ele é da natureza, e quando ele está no seu habitat natural, ele fica melhor, ele fica mais saudável, ele fica mais feliz, e fica até mais bonito, né? Porque desinflama. Então, gente, é impressionante, tá? Sempre que você puder, pise descalço na terra, vá para um ambiente natural, faça caminhada na rua olhando para o céu, né? Então, é aquilo que a gente falou, se reconectar com o ritmo da natureza, com o tempo da natureza, não é só entender sobre essas teorias de calendário. Você tem que estar lá fisicamente presente na natureza, fisicamente fazendo o que precisa ser feito para que o seu organismo vá se reestabelecendo, né, na saúde física e emocional. Então, é bem importante isso. E vamos para o nosso próximo slide. Então, atividades criativas, né, como música, né, tocar instrumentos musicais, cantar, dançar, todas as artes, né, todas as atividades criativas, elas nos conectam para o aqui e para o agora, porque nós precisamos estar prestando atenção no que estamos fazendo, né? A pessoa ali tocando instrumento musical, se ela não prestar atenção no que ela está fazendo, ela vai errar a nota, a música vai sair errada. Então, isso é uma ancoragem para o aqui e agora. E se ancorar no aqui e agora é o antídoto da ansiedade. Então, é muito importante. É o poder das artes, né? E vamos seguindo em frente. Então, eu não sei qual tipo de atividade artística que você gosta de fazer, se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, de fazer crochê, tricô, pintura, artesanato, tocar tambor, se você toca algum instrumento musical, tá? Todas as artes são remédio, tá? Para o nosso corpo físico, para o nosso emocional, para o nosso mental e para o nosso espiritual. Faz uma experiência. O dia que você tiver bem esquisito, sentindo assim, sabe, tristeza, ou raiva, ou angústia, agonia, ansiedade, vai lá, coloca uma música que você gosta, uma música alegre que você goste e que tenha uma letra saudável. Olha, só de escutar essa música, o seu astral vai modificar. Se você ainda ficar lá dançando, chacoalhando o corpo, é certeza que você vai melhorar e muito, tá? Só de escutar a música você já vai melhorar. E se você dançar a música enquanto você está escutando ela, os benefícios são triplicados. Porque, gente, é remédio, tá? A arte, ela é uma conexão fantástica, né? Com estados de humor muito melhores, tá bem? Então, dedique pelo menos uma vez por dia ter alguma atividade artística, ou pelo menos umas 3 vezes por semana, sabe? Entra numa aula de dança, entra numa aula de canto, entra numa aula de instrumentos musicais, você vai me agradecer. Se você realmente for lá e se inscrever em aulas de artes, de dança, de música, de canto, porque, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente sai dessas práticas artísticas
muito melhores do que entramos, né? E isso você só vai poder sentir se você for lá e fizer, tá bom? E vamos que vamos para o nosso próximo slide. Então, gente, eu trabalho com naturopatia e trabalho com o Quantic Pro. Se você gostou do meu trabalho, se você gostou dessa abordagem, se você gostou desse ponto de vista sobre saúde, né, e sobre viver melhor, eu quero te contar que eu faço um tratamento natural à distância, tá? Esse tratamento natural, ele envolve duas técnicas. Uma delas é a emissão radiônica Quantic Pro. O Quantic Pro, ele é o equipamento de radiônica mais avançado do mundo. E o que significa radiônica? Significa emitir à distância frequências, tá? Através de tecnologia avançada mesmo, frequências são enviadas para você à distância, de forma invisível e silenciosa. Você pode receber essas frequências, tá? Para melhorar a sua saúde e a sua vida. Frequências também para proteção, para prosperidade. Essas frequências são selecionadas de acordo com seus objetivos, certo? Então, isso é muito legal, é uma ajuda 100% natural, é uma tecnologia avançada, sim, mas ela é totalmente natural, né? Então, é uma ajuda, né? Porque não está fácil viver nos dias de hoje. Então, quando a gente tem recursos que podem nos ajudar, é muito bom, certo? E agora, no próximo slide, quero falar para vocês também sobre o trabalho que eu faço com naturopatia, né? Que eu junto essa tecnologia avançada da radiônica junto com a naturopatia, né? Como eu já falei aqui, naturopatia significa ter os recursos da natureza para ajudar a ter uma saúde melhor e uma vida melhor. Então, eu junto a natureza com a tecnologia avançada, né? E aí as chances da gente melhorar a saúde e a vida, né? Essas chances aumentam muito, muito, muito. Então, pessoal, quero também pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no meu canal YouTube, eu peço a sua ajuda para se inscrever no meu canal, para curtir, para compartilhar, né? Tem muitas pessoas precisando desses conteúdos para aprender a olhar para a saúde, a olhar para a sua própria vida com mais consciência, né? E isso que eu ensino aqui no meu canal realmente salva vidas, né? Melhora a vida das pessoas. Então, se você conhece pessoas que estão precisando melhorar a saúde, melhorar a vida, com esse olhar de realmente ir direto na raiz, né, dos problemas, compartilhe com as pessoas, porque o nosso mundo pode melhorar, né? Cada pessoa que fica melhor no mundo é um grãozinho de areia a mais que vai fazer com que o nosso mundo vá ficando melhor. Então, compartilhe com quem precise, tá? Eu estou retomando agora o meu canal do YouTube. Eu já tive um canal do YouTube bem forte, com muitos seguidores, mas ele foi deletado. Então, eu estou começando do zero. Por isso, eu sempre peço ajuda, né, aqui para o pessoal que está assistindo as lives, para que me dê esse apoio de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho também para ficar sabendo dos próximos vídeos e das próximas lives. Então, gente, eu agradeço muito todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu realmente tenho como missão de vida trabalhar com a saúde natural. É algo que eu amo, é algo que eu nasci para fazer. Então, eu fico muito feliz sempre de estar aqui, assim, compartilhando com vocês toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, todo o conhecimento que eu recebi, eu gosto de compartilhar, certo? Porque é assim que o mundo vai melhorando, né? Então, eu realmente vou pegar aqui os meus bastões da fala, são instrumentos indígenas, né? Xamânicos, que eu adquiri com muito esforço e com muita coragem. E esses bastões, eles nos ajudam quando rezamos com esses bastões, e realmente tudo nos escuta,
a espiritualidade nos escuta, as forças da natureza nos escutam, né? Então, usando aqui esses bastões da fala, esses bastões de poder, eu realmente desejo que você fique cada vez melhor em tudo. Eu realmente desejo muita saúde para você e para sua família. Todas as bênçãos para você e para sua família. E eu desejo que toda a humanidade se reconecte com o tempo da natureza, com o tempo natural, que todos nós possamos viver tranquilos e calmos no ritmo natural da natureza. Que possamos todos os dias parar, respirar, escutar o nosso coração, escutar a nossa essência. Que possamos todos descobrir a missão de vida, que possamos todos trabalhar, cada um com a sua missão de vida. Que possamos todos expressar os nossos talentos no mundo, né? Que cada um possa realmente fazer o que veio fazer nessa vida. Que cada um trabalhe com a sua missão de vida, com os seus dons e talentos. E que todos tenham muita prosperidade, prosperidade plena, proteção e sabedoria para trabalhar e cumprir a sua missão de vida. Eu desejo que todos vivam no ritmo natural da natureza, com muita alegria, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita saúde. Que possamos todos ser felizes, que todos sejamos felizes. Desejo muita felicidade para você e para toda a sua família. Eu sou Nayana Bregolato Iaguareté, onça pintada, e assim rezei por todas as nossas relações, desejando e rezando para que todas as relações sejam guiadas pela paz, pela harmonia, pela amizade. Que todos os corações encontrem a sua paz interior, a sua harmonia. E que essa paz interior de cada coração se expresse nas relações com amizade, com paz entre as pessoas, com paz entre os povos. Que todos possam viver em paz, com amor, com harmonia, com alegria, com felicidade. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp. Quem quiser mais informações sobre o tratamento natural à distância que eu faço, é só me passar mensagem no WhatsApp, que eu estarei à disposição. Quem quiser ficar sabendo das nossas próximas lives, é só também me passar mensagem, tá? Que eu passo o link para se cadastrar no nosso grupo. É um grupo secreto que todas as lives são avisadas dentro desse grupo, certo, gente? Então, uma excelente noite para você, uma excelente semana, uma excelente vida e uma excelente existência para você e para sua família. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.